rede de apoio vira rede de agouro. Quando a gente enfrenta a resistência do parceiro, da família, dos amigos para implementar uma educação mais respeitosa. Bora conversar sobre isso hoje? Bora? A Hora da Borboleta está começando. Aqui a gente investe tempo e conhecimento para te ajudar a trocar as birras pela maternidade mais leve. Vamos lá, borboleta? Vou fixar aqui o comentário enquanto tu chama todas as borboletas. Pode marcar a rede de agouro também, que aí a gente conversa junto. De repente a gente se entende. Quando a rede de apoio não apoia. Ontem, a gente tem um post novo lá no nosso feed, que saiu ontem. Aí, beleza. Então, vamos lá. Vou falar rapidinho do post enquanto as pessoas vão entrando e aí a gente toca o baile. Tem um post lá no nosso feed sobre isso, sobre como é importante, como é fundamental, como faz diferença no nosso maternário a gente ter uma tribo, né? Ter parceria, ter apoio, ter pessoas por perto, ainda que agora às vezes o nosso por perto seja virtual, né? Que apoiem nesse projeto, que entendam o que a gente está fazendo, que consigam andar na mesma linha e seguir, né, a mesma direção, ainda que cada um com suas particularidades, né? Então, antes da gente começar o assunto mais treta, né, eu queria deixar essa sugestão, que se o tema dessa live te interessou e te atravessou, é porque de alguma maneira tá faltando, né, rede aí, ou pelo parceiro, ou pelas parcerias mesmo de amizades, ou pela família. Então, uma sugestão que eu sempre dou quando aparece esse sentimento de solidão, de estar num projeto muito solitário, é que procure a sua turma, né? A nossa turma aqui chama Panapaná, que é o coletivo de borboletas, e a ideia é que a gente possa se apoiar, que a gente possa ser uma rede para quem tem esse projeto de uma educação mais respeitosa, de uma educação mais empática, de uma educação que vai levar em consideração o espaço para o desenvolvimento das crianças. E ansiosa por essa treta, bem-vinda, Ivana. Que a gente possa educar conectado. É uma educação para conexão, é uma educação para o contato, né? Então, se falta parceria aí, aqui tem. Fique por aqui. E aí vou começar já fazendo um convite, que daqui a uma semaninha, semana que vem, dia 30 de agosto, às 8 horas, a gente vai começar a Rota da Leveza, que vão ser 3 encontros, onde a gente vai conversar sobre isso, sobre maternidade leve, sobre como que a gente dá os primeiros passos para trazer uma maternidade mais leve, para que o dia a dia fique menos tenso, para que o dia a dia seja de mais conexão, de mais tranquilidade, para a gente fazer, dar apoio e ferramenta para que vocês lidem com as tretas diárias, com as birras, né, com mais leveza. Então, tá aberto o convite. O link para se inscrever tá ali na nossa bio, é só se inscrever, tem um linkzinho ali, precisa deixar o nome, o e-mail e o WhatsApp. E aí tu tá automaticamente inscrita, segunda que vem a gente se vê pro primeiro encontro. Então está feito o convite, bora falar. Vamos começar a treta, pois é segunda e a gente já começa botando fogo no parquinho. Então, essa é uma das queixas que eu mais ouço no consultório, né? De chegarem famílias aqui e a dificuldade ser um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Ou o casal pensa de um jeito, enfim, né? Os cuidadores principais pensam de um jeito e são muito criticados pela família, né? Então eu acho que vamos olhar primeiro para a dupla parceira, né? Para os cuidadores de referência dessa criança, para essa familite aí menor. Eu acho que a gente tem, em muito tempo, a própria psicologia nutriu um pouco, né, algumas abordagens, nutriu um pouco essa fantasia de que a gente precisava concordar, né, que os pais precisam seguir exatamente a mesma linha, que é importante para a criança ter uma referência única, que senão a criança fica confusa e tudo isso. Talvez você já tenha ouvido isso. Quem já ouviu isso, bota aí no comentáriozinho porque eu acho que é muito comum, né? Especialmente se as pessoas veem, né, que tem uma divergência ali entre a condução da mãe, do pai, enfim, ou dos cuidadores de referência dessa criança, logo vem isso. Mas, nossa, vocês têm que entrar em acordo, porque senão ele vai ficar confuso, senão ele já não sabe mais o que pode e o que não pode, né? Então, pra gente começar o assunto, trago boas novas.
esse é mais um mitão, né, da educação, enfim, mais um mitão aí do olhar para a educação das crianças. Não, o pai e a mãe não precisam, não precisam concordar em tudo. A gente não precisa escolher exatamente o mesmo estilo parental para que a coisa funcione bem. Tá? Então, não ter apoio do parceiro no sentido do parceiro não conseguir, não quiser, não entender, fazer do mesmo jeito que a gente está se propondo a fazer, não é um impeditivo para que a gente faça. E pelo contrário, é talvez a razão principal. Porque se a gente for pensar assim, a criança tem estilo A e estilo B. Né? O estilo A é essa educação mais respeitosa que a gente está propondo aqui, estilo B é educação tradicional. Eu ofereço respeitosa, meu marido é mais tradicional. Se a gente acha que a gente precisa concordar em tudo, a tendência é que a gente equalize ali no meio termo, né? Se os dois estiverem dispostos a ceder, o que nem sempre acontece, importante deixar claro. Se a gente fica com os dois ali no meio termo, nenhum dos dois está fluindo no seu estilo parental. Eu tô sendo mais dura que eu gostaria, menos flexível do que eu gostaria, mais rígida, mais exigente, mais autoritária, e de repente lá o meu parceiro tá sendo mais mole, mais flexível do que ele se sente à vontade. E aí, para a criança, isso é muito pior, porque a criança é muito, muito, muito emocionalmente inteligente para entender quando a gente não tá fluindo, tá? Vocês podem conferir isso se vocês agirem com eles de uma maneira incomum na frente de outras pessoas. Eu garanto, assina embaixo, carimbo 3 vias, como eles vão denunciar vocês. Vão olhar assim, ué, o que houve? O que tá assim? Porque as crianças sacam, né? É uma coisa que fica no ar, a gente chama de campo na Gestalt, né? Isso tá no campo, quando a gente não tá fluindo, quando a gente não tá agindo de acordo com aquilo que é o que a gente gostaria de estar fazendo, ou acha que devia, ou acha que é o melhor jeito, a melhor forma, fica quadrado. E a criança vai sentir. Então, isso de achar o meio do caminho, o meio termo, onde a gente evita os atritos entre o casal, mas os dois estão fora do seu eixo, nem sempre vai ser a melhor alternativa, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando faz essa escolha, porque às vezes é uma escolha que a gente pensa que é de ganha-ganha e é uma escolha que é de perde-perde. Todo mundo perde, tá? Então, é um super mitão isso de que a gente tem que fazer, estar sempre na mesma página, adotar exatamente o mesmo estilo parental para que a criança não fique confusa. A criança não fica confusa se a gente está fluindo. Então, se eu estou agindo de acordo com aquilo que para mim faz sentido, aquilo que me deixa confortável, aquilo que eu acredito que é o melhor jeito, a relação com a criança vai fluir bem, tá? E a criança, mais uma coisa, é inteligente o suficiente emocionalmente para entender que as relações são unas. Então, a relação comigo é uma, a relação com o pai é outra. A relação com a avó é outra. A relação com a professora na escola é outra. A criança não vem para casa esperando os combinados da escola. Ela sabe que os combinados da escola são da escola e que em casa tem outros combinados. Do mesmo jeito que ela sabe que com a mãe a relação é de um jeito, com o pai é de outro jeito, com a avó é de outro jeito, com a Dinda é de outro jeito. O que eu acho que é importante que a gente mantenha atenção? Também não dá para ser tudo ao céu ou tudo à terra, né? Não dá pra gente conciliar educações, sei lá, diametralmente opostas. Não dá? Não dá. Vai ficar, não é nem confuso pra criança, é insustentável pra família, né? Se um tá 100% apoiado em punição e recompensa, se um acredita, por exemplo, que violência é uma ferramenta para educar e o outro tá lá na educação respeitosa, não tem como se sustentar, né? Não dá. Mas aí porque a gente tá falando de uma coisa muito, 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 muito longe, né? E aí sim, aí é importante que esse casal se olhe, converse, abra esse diálogo para ver o que é possível fazer, para entender primeiro qual é a visão de mundo que eles têm, qual é a visão de infância que eles têm e onde que eles se encontram. Onde que assim, o que aconteceu que nós dois que somos tão diferentes resolvemos ter um filho juntos
se a gente resolveu, nós dois tão diferentes ter um filho junto, tem algum lugar onde a gente se encontra, né? Então vamos aí, vamos por aí pensar o que é, onde a gente pode ficar próximo, né? Não precisa ser ali equalizar no meio, que daí fica todo mundo assim, mas assim, o que a gente tem em comum, o que eu posso delegar para ti, o que tu delega para mim, aonde que vamos do meu jeito, aonde que vamos do teu, né? Porque senão vira confusão mesmo, mas não por conta da criança que fica confusa, por conta dos adultos que vão entrar em embate invariavelmente, tá? Porque se é uma diferença muito, 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 muito gritante, a gente usualmente não dá conta de não se afetar por isso, né? E aí não ir com essa promissória no bolso para entregar para o outro em algum momento. Então tem que ter esse cuidado, né? Então, mas não precisa ser igual, não precisa ser do mesmo jeito, né? Tudo bem se um dos dois tem um jeitão, por exemplo, lá na minha casa. A gente concorda na grande maioria das coisas, mas a gente tem estilos de fazer as coisas muito diferentes. Meu marido tem muito disponível, muito na ponta da língua, por muito treino, né? Aliás, mérito todo dele, isso do lúdico. Então, de uma hora para outra, ele já traz essas ferramentas com muita fluidez, assim. Então, daqui a pouco ele já chama a pequena de gatinho e ela vem no colo dele, e aí quando ela vê, ela tá fazendo tudo que precisa ser feito sem reclamação. Não é tão disponível para mim. Não são ferramentas que estão tão na ponta da minha língua, que eu faço com tanta facilidade. Muitas vezes ele me diz, não vai dar assim. E aí eu me lembro e vou e uso, né? Mas tem outras coisas que eu faço com mais fluidez, né? Não do que ele, mas assim, tem outras ferramentas que para mim estão mais disponíveis, mais fluidas. Por exemplo, eu tenho facilidade de sacar o que é que tá incomodando eles, assim, né? A fantasia por trás daquilo que tá incomodando. Então, estão lá fazendo, sei lá, uma briga gigante por causa de uma coisa muito pequenininha. Pra mim, não é difícil pensar, cara, não é sobre isso, o que aconteceu, e tentar olhar essa coisa mais macro pra tentar intervir. Isso pra mim é fácil. Mas a questão de acessar o lúdico de cara não é. Dificilmente é a minha primeira ferramenta, né? Então, a gente pode ter estilos diferentes, se a gente não tiver diferenças muito essenciais, né? Então, assim, uma pessoa que acredita que violência é uma ferramenta para educar, dificilmente vai conseguir conviver sem atritos, sem conflitos com alguém que acredita numa educação respeitosa por ação e consequência. Porque cada vez que tiver um mau comportamento ou um conflito com a criança, cada um vai encontrar as suas razões para aquilo estar acontecendo. Enquanto de repente essa pessoa vai olhar e vai dizer assim, cara, ele tá precisando de conexão, a gente tá o dia inteiro afastado, isso é saudade, o outro vai pensar, nossa, tá desafiando a minha autoridade, precisa que eu ponha limite, precisa ser punido, né? Então é como se as pessoas estivessem olhando a mesma situação de dois lugares muito diferentes. Eu tô olhando lá do universo, a pessoa tá olhando lá do centro da Terra, né? O evento é o mesmo, a gente tá olhando de lugares muito diferentes. Então, às vezes, isso vira um conflito entre os adultos. E eu acho que é bem importante a gente deixar isso super claro. Que, assim, a gente trabalha nessa fantasia de que não dá porque é confuso pra criança. E de verdade, o que inviabiliza a gente educar com duas visões muito diferentes é o conflito entre os adultos, tá? Não é com a criança o problema. A criança, ela via de regra, consegue estabelecer relações de naturezas bastante diferentes entre pessoas diferentes, entre lugares diferentes, tá? Mas vira usualmente uma situação muito insustentável para os adultos, certo? Então é a gente cuidar de onde que a gente está colocando o foco, tá? E aí eu sinto que quando isso acontece, ainda que seja muito difícil, né? O esforço ou talvez o trabalho dessa dupla seja muito de encontrar pontos de encontro. E aí não é o meio termo, né? São pontos de encontro, que não necessariamente vão ser essa média. Vão ser que coisas que a gente concorda, aonde a gente se encontra,
né? E aí, nesses lugares, a gente vai estar na mesma página. E encontrar e ter clareza desses lugares é o que muitas vezes vai nos dar suporte, vai nos dar apoio para a gente conseguir também chegar num lugar comum, ou pelo menos chegar num lugar onde é possível respeitar, onde é possível dar liberdade para que cada um haja do jeito que está fluindo, se isso não infringir, né, óbvio, saúde e segurança, né, dessa criança. Opa, tá acabando minha bateria, deixa eu botar aqui. Porque eu acho que isso é importante, tá? Tem uma coisa que eu sinto que é muito grave, que às vezes acontece, que é isso da gente ter esse argumento do ai, não tá tirando a minha autoridade. Então aí, muitas vezes a gente se colocar numa posição de omissão diante de situações que são mais graves para não tirar a autoridade do outro. Então, do mesmo jeito que pro limite, quando a gente está pensando num limite com relação à criança, o nosso limite ou o nosso condutor, o nosso fio, né, essencial é o bem-estar e a saúde dessa criança e o bem-estar e a saúde de quem está perto dela. Quando a gente está olhando para essas liberdades da parentalidade, esse também é o limite. Então tá tudo certo se o outro faz do seu jeito, se o outro faz com as suas ferramentas, se o outro faz do jeito que ele acredita que é bom, desde que este jeito não fira nem a saúde, nem o bem-estar dessa criança e nem de quem está perto dela. Esse é um limite muito claro, né? Porque quando a gente usa a nossa autoridade para fazer o mal, ou para machucar, ou para, enfim, causar algum dano, né? Para essa físico ou emocional, para essa criança, a gente passou do nosso limite. A gente está atravessando e atropelando os limites que são dessa criança. Então aí a gente, no meu entendimento, a gente perde o direito a essa autoridade, a exercer essa autoridade desse jeito. Então eu acho que aí a gente tem que interferir. Do mesmo jeito que a gente interferiria se fosse uma outra pessoa, né? A gente não deixaria uma professora bater no nosso filho. A gente não deixaria uma professora humilhar o nosso filho, ou uma pessoa que a gente não conhece na rua, ou um vizinho, ou a gente não deixaria isso acontecer. Por que a gente deixaria isso acontecer dentro da nossa casa? Né? Então tem que ter alguns limites, né? O limite da saúde e do bem-estar desta criança, tá? Não estamos falando disso, estamos falando de estilo, estamos falando de jeitão, estamos falando de ferramentas, estamos falando de estratégias. Mais flexibilidade é possível, né? A gente está falando de coisas que não vão, via de regra, infringir nem a saúde, nem o bem-estar dessa criança. Então, aí cada um no seu quadrado. A criança consegue entender. Por exemplo, tem brincadeiras que os meus filhos não puxam comigo. Não é a nossa brincadeira, não é o nosso micro-universo, mas que eles vão fazer com o pai deles. E, do contrário também, tem coisas que são comigo que não são com ele. Porque a gente tem algo que é nosso, que é ali da dupla, né? E tudo bem se isso não for igual, e tudo bem se a gente usar estratégias diferentes, desde que a gente não entre em infringir a saúde, o bem-estar da criança. De novo, estou repetindo isso porque eu acho que isso é fundamental, porque eu sinto que a gente tem culturalmente muito isso de ter esse cuidado em respeitar e manter a autoridade do outro, né? De não desautorizar o parceiro. Eu ouço muito essa queixa, né, aqui das famílias, assim, mas fulano me desautoriza, mas ela me desautoriza, mas porque fica me desautorizando, né? E eu sinto que muitas vezes sim, é um metendo a colher no que o outro está conduzindo com o seu jeito para impor um jeito que é próprio, sim, mas em outros momentos é esse limite claro, né? Então, se a gente vê que o outro está perdendo a mão, se a gente vê que o outro está machucando essa criança ou está sendo violento emocionalmente, enfim, tem que intervir sim. Tem uma criança que está ali numa posição bem mais desfavorável, bem mais vulnerável, e a gente, como cuidador, tem sim o dever de mediar essa relação também, ainda que a outra pessoa também seja um outro cuidador de referência. Tem alguém que é mais vulnerável nessa relação e precisa de cuidado e precisa de mediação, e a gente pode e deve fazer isso, tá? Agora,
Uma das coisas que também aparece muito são, especialmente as mulheres, né? Que acabam chegando muito mais mulheres do que homens para falar comigo, e eu acho que isso é um sinal já, né? Muito de que talvez seja uma tendência, de que as mulheres estejam mais ocupadas desses temas, ou estejam mais próximas desse tipo de educação que a gente está propondo aqui, né? Uma sensação a partir do meu universo particular. Mas é muito comum que elas venham contando assim, de que, mas fulano não me apoia. Ele não acha que é legal, ele não acha que funciona. E aí eu me desanimo, porque daí vou fazer, e ele fica falando que não funciona, né? E aí eu sempre costumo dizer assim, olha, é por isso também que é importante que tu insista. Porque a melhor propaganda que a gente pode fazer, ou a melhor maneira de convencer alguém, né, a adotar, a fazer mudanças, a trazer novidades para essa relação, é que aquilo aconteça, né? É ver acontecer. Então, quando a gente começa a exercitar, como a gente começa a trazer as ferramentas, as estratégias para o dia a dia, é comum, e aí às vezes elas vêm falar assim, fulano fica tirando onda comigo, fica falando que a criança vai montar em mim depois, porque eu tô deixando fazer tudo, né? E aí primeiro a gente faz essa discussão do que é o deixar fazer tudo, né? Como é que é isso? É tudo mesmo? Se ele quiser bater numa pessoa, tu vai deixar? Se ele quiser pular da janela, tu vai deixar? Né? Então não é fazer tudo, né? Eu acho que a gente tem, enquanto adulto, e aí enquanto adulto, e a maioria de nós adultos que foram educados com a educação tradicional, uma dor de ver um adulto que flexibiliza para a vontade de uma criança, para o desejo de uma criança. Quando a gente vê um adulto que tá ali, ok, então pode ser do teu jeito, não, então vamos fazer assim, tentando encontrar essas alternativas viáveis, tentando encontrar essa satisfação possível, meio que dói lá, né? Dói ali no fundinho, ali na criança que a gente foi, que não podia escolher, que criança não tem querer, que criança gosta do que a mãe diz que tem que gostar, de criança que faz o que o pai diz que tem que fazer, né? É uma coisa que incomoda às vezes, né? Desce meio quadrado. Então, o que eu sempre falo é assim, insiste. Porque daqui a pouquinho, quando começa a mudar, né? Quando começa a ficar uma relação mais gostosa, quando começa a ficar mais leve, a tendência é que essas pessoas comecem o que é isso que tá fazendo ali? Nossa, mas olha, funcionou. Foi tomar banho, sem briga, o que houve? Né? Começa a crescer os olhinhos de quem tá de fora, né? Porque é o que acontece. Claro, quando a gente começa a trazer mudanças, tem uma tendência de que num primeiro momento as coisas fiquem mais tensas, né? Porque a criança vai denunciar que ela tá sentindo que tem alguma coisa diferente. E via de regra, o jeito da criança fazer isso é o que a gente lê, importante, como mau comportamento, né? Ela fica mais agitada, ela fica mais inquieta, ela fica mais opositora, porque ela tá dizendo, escuta, o que tá rolando aqui? Não era assim que a gente fazia. Como é que vai ser agora? Então, até que ela entenda, é esperado que a gente tenha uns momentos um pouco mais, assim, espinhentos, instáveis, né? Então, aí, quando a gente começa, a pessoa diz, olha aí, ó, só piorou. Tá ela aí com a educação não violenta e a coisa só piora. Mas, se a gente insiste, se a gente segue com as estratégias, a tendência é que o segundo momento seja de muita calmaria, né? Seja de alívio de tensão, seja de muito mais leveza. Porque na medida que a gente está oferecendo uma educação conectada, que eu estou próxima dessa criança, que eu estou conectando com ele emocionalmente para depois conduzir, que as coisas fluam com muito mais facilidade. Então, que o dia fique muito mais leve, que a gente acabe o dia não com aquela sensação de ter sido atropelado por uma jamanta, né? Que a gente acabe o dia ok, com uma criança que tá ok, que não tá estressada, que não passou o dia gritando, que não passou o dia se opondo ao que a gente tá trazendo, né? Então, fica mais leve dos dois lados. E a tendência é de quem tá de fora comece a esticar o olho, né? Pra ver bem como é que é o negócio e tal. Embora muitas vezes não ceda, né? Fique na posição do que não tá dando certo, mas tá ali de olho esticadinho, né? Então eu sempre digo que talvez a nossa postura não deva ser de convencer essa pessoa. E aí tem as mães que vêm contando, eu mando tudo que é texto, eu mando todos os posts pra ele, eu marco ele nas coisas, eu marco ele nas lives, ele não vê nada. Né? Porque talvez não seja sobre isso, porque talvez a melhor via de acesso
a uma educação diferente, a uma proposta nova, uma proposta mais acolhedora, mais conectada, não seja pela leitura para essas pessoas, seja olhando a coisa acontecer, né? Seja em tempo real ali, ao vivo e a cores. Então, se a gente quer, se a gente sente que esse é o caminho e a gente quer essa parceria, a gente quer conquistar a parceria, o melhor que a gente pode fazer é começar. Dar os primeiros passos. Vai, começa, experimenta, colhe esses frutinhos aí que vem logo de cara, e a tendência é que quem está ao redor comece a prestar atenção nisso que está acontecendo. Comece a esticar o olhar e querer entender, mas como é que ela faz? E aí a gente começa a ter mais livre acesso a essa outra pessoa. A gente começa a ter espaço para contar disso. A gente começa a poder dizer assim, tá vendo aquela hora ali, o que eu fiz? Olha por que funcionou. Porque ele estava chorando e aí eu conectei. E aí depois eu pedi, porque daí ele já estava comigo. E aí ele consegue ouvir. Mas depois a gente inverte um pouco, né? A gente quer convencer antes de fazer acontecer. Né? E aí tá todo mundo no mesmo lugar. É um projeto que a gente compra sem saber o que vai dar, né? Então, quando a gente já tá com a mão na massa, quando a gente já tá exercitando, quando a gente já tá fazendo e dá certo, porque dá, né? Aí fica mais fácil, porque daí tem uma outra pessoa que já tá vendo aquilo acontecer. Né? Então talvez o caminho mais simples, o caminho menos atrapalhado, seja a gente entender isso como um projeto individual primeiro, né? Eu quero fazer diferente, eu quero experimentar desse jeito, eu quero para mim oferecer essa educação diferente para o meu filho. Se as parcerias virão ou não, o tempo dirá, né? Mas talvez encarar primeiro como um projeto solo, para que também a gente possa, quando essas pessoas vêm, né, quando as parcerias surgem, a gente está num lugar também de muito mais segurança, muito mais fluidez, até para apoiar essa pessoa nesse projeto, né? Porque em muitos momentos é desafiador também, né? O que a gente vive, se a gente tenta educar pela educação tradicional, é muito desafiador. Porque é uma sensação de que a gente está sempre naquele carrossel, né? Eu estou o tempo todo fiscalizando essa criança, reclamando, ameaçando, punindo. Fiscalizando, reclamando, ameaçando, punindo. Então, é muito cansativo. É muito cansativo. Tem um exercício que a gente faz terapêutico às vezes, que a gente pede que o cliente coloque uma pedra no bolso, né? Na entrada da sessão. Põe a pedra no bolso de trás e senta. E faz a sessão. E no fim da sessão a gente pergunta, e aí, como é que foi? Ficar 50 minutos com a pedra, sentado em cima de uma pedra pontuda, né? E quase que invariavelmente o que as pessoas respondem é, no começo me incomodou, depois eu me acostumei, depois eu nem lembrava mais que ela estava ali. A educação tradicional é isso. É uma pedra no nosso bolso. Que incomoda, que tá ali, que se faz presente, mas que com o tempo a gente para de perceber que tá ali. O que não quer dizer, e isso é o mais importante, que ela não cause dano, que ela não esteja ali entrando na minha bunda, e quando eu tirar a calça eu vou ver que tá lá uma marca da pedra. Mas a gente para de sentir. Então, do mesmo jeito, embora seja muito cansativo, muito exaustivo, muito demandante da gente energeticamente, a gente naturalizou, a gente acostumou. Primeiro porque a gente recebeu isso. Depois porque a gente já falou, né? As nossas relações sociais estão muito calçadas nessas questões, né? De punição, recompensa, tarará. Então a gente acha que é assim mesmo. Maternidade cansa mesmo. Dá trabalho mesmo. As crianças são teimosas mesmo. Né? A gente naturaliza coisas que podem ser mudadas, a gente naturaliza desgaste que pode ser evitado, a gente naturaliza estresse que pode ser evitado, né? E aí a Ivana botou aqui e disse, quando dá certo, aí dizem que é sorte e a criança nasceu boazinha. Exato, é bem isso, né? Criança boazinha. A criança boazinha usualmente é uma criança das duas, né? Ou que é muito reprimida e que morre de medo de fazer as coisas que criança faz, né? Ou é a criança que está fluida, né? Que tem uma relação próxima, que conecta com esses pais, que tem espaço para pedir o que precisa,
que esses pais recebem com flexibilidade esses pedidos, que tentam atender quando possível, né? Então é isso, né? A gente vem de um lugar de muita rigidez, a gente vem de um lugar de muita inflexibilidade, onde a gente entende que um manda, um obedece, um sabe, o outro não sabe, né? Poxa, para mim o ditado que mais escancara a educação tradicional, né? E o que a gente precisa ressignificar é o criança não tem querer, né? Ou seja, o que a criança sente, pensa, não vale de nada, né? E historicamente isso combina, né? Isso de olhar a infância com um olhar mais humano, assim, mais respeitoso, é uma coisa muito nova, né? Até pouco tempo atrás, as crianças eram vistas como mini adultos, como se eles tivessem as mesmas habilidades, as mesmas faculdades que a gente como adulto tem, né? A infância é uma invenção moderna, a gente olha para as crianças com esse olhar de quem é ainda menos hábil, quem ainda não tem todas o seu cérebro desenvolvido. Isso é muito recente, né? Então faz sentido que a gente tenha recebido uma educação assim, porque por muito tempo era isso que a gente tinha na mesa, né? A ciência não se prestava a olhar para a infância diferente, né? A invenção da infância é uma coisa muito moderna. Então faz sentido que os nossos bisavós tivessem olhado assim, que os nossos avós tenham olhado assim, e até que os nossos pais tenham olhado assim, né? Eles estavam olhando diante do que eles tinham na mesa. Eles fizeram o melhor possível com as informações que eles tinham. E tudo bem, faz parte, né? A gente caminha com as faltas e, enfim, que isso trouxe e seguimos, né? Agora, se a gente hoje sabe mais, se a gente hoje entende de um jeito diferente, se hoje eu sei que o cérebro do meu filho de 10 anos ainda não está pronto e que ele vai ficar pronto só perto dos 25 anos, se hoje eu sei que o meu filho de 2 anos ainda não tem controle de impulso porque o cérebro dele que cuida disso ainda não está desenvolvido, como é que eu vou exigir que ele faça isso? É no mínimo incoerente. No mínimo, né? A gente poderia dar outros adjetivos, mas é no mínimo incoerente. Então, se a gente sabe, não é mais. Se hoje a gente sabe outras coisas, se hoje a gente tem outras ferramentas, também é nosso dever dar outros passos. Se o que eu sei é diferente do que a minha mãe sabia, do que a minha avó sabia, por que eu vou oferecer a mesma educação que eles ofereceram? Não faz sentido nenhum. Vocês concordam comigo? Não faz sentido. Outra coisa que eu acho que também não faz nenhum sentido, né? Cara, o mundo mudou. Quando eu era criança, as pessoas não tinham um computador em casa. A televisão, tinha TV de controle remoto e tinha TV que a gente tinha que ir lá aumentar o volume. Arrumar a antena para pegar a Band para ver os Changeman, a manchete para ver os Changeman, né? Meus filhos, quando eles nasceram, se tu deixasse um celular ali, eles daqui a pouco, com 6, 8 meses, já metiam os dedinhos porque sabiam que ali ia acontecer alguma coisa. O mundo mudou muito. A nossa geração, a geração dos nossos pais e a nossa geração viu mudanças absurdas no mundo, né? A educação que a gente recebeu nos preparou para o mundo como ele era. O mundo mudou? A gente vai continuar oferecendo a mesma educação? A educação que nos preparou para o mundo como ele era não prepara os nossos filhos para o mundo como ele é. E nem para o que virá, né? Então, de novo, é incoerente a gente fazer esse copia e cola. Não faz sentido, as coisas mudaram, né? Não faz sentido. É a mesma coisa que eu trazer para meu filho comprar uma máquina de escrever agora para o meu filho aprender datilografia. O mundo não é mais esse, ele dificilmente na vida dele, a não ser por curiosidade, vai precisar usar uma máquina de escrever. Talvez tenha outras coisas mais importantes a serem aprendidas, né? Então, se eu sei que o cérebro dele é imaturo, se eu sei que ele ainda está desenvolvendo suas habilidades de controle emocional, como é que eu vou exigir essas coisas dele?
Se eu sei por um fato que não dá, não é porque ele não quer, não dá. Não tem lá conexões, as sinapses não funcionam ainda para isso. Não dá. Então a gente precisa olhar para a criança como alguém que não faz porque não quer. Isso é muito importante, porque a gente olha e a gente avalia as situações, e a gente julga e a gente responde como se a criança estivesse se omitindo de fazer ou fazendo diferente para nos provocar, para nos enfrentar. E na grande maioria das vezes, quando eles frustram as nossas expectativas, é porque eles ainda não conseguem, não dá. Não é porque não quer, é porque não dá. Então, borboleta, eu acho que é fundamental que a gente exercite esse olhar mais generoso com as crianças, né? De entender que eles querem crescer. As crianças querem fazer as coisas, querem nos agradar. Elas querem ficar bem na relação com a gente. Ninguém quer viver em pé de guerra. Então, se eles não estão fazendo, se eles não estão cumprindo a nossa expectativa, das duas, uma. Ou a nossa expectativa está muito desajustada, ou realmente eles estão impossibilitados de fazer aquilo. E aí, quem precisa mudar? Nós, não eles. Eu acho que essa é uma chave super importante que a gente precisa cuidar e entender e virar quando a gente quer oferecer uma educação mais empática, mais respeitosa. Que a mudança não está na criança, a mudança está em nós. Quem tem que fazer ajustes somos nós. Quem tem que cuidar e ajustar as expectativas também somos nós. Via de regra, não tem nada errado com a criança. A criança está ali fluindo, crescendo, fazendo suas coisas, cuidando das suas vontades. Quem tem que se ajustar, e aí não é se ajustar, se omitir, né? Nem ceder para tudo, enfim, já falamos disso, né? Somos nós. Fica mais leve quando a gente muda, né? Então eu sempre bato nessa tecla, assim, sempre abro os cursos, sempre falando disso. Olha, aqui ninguém vai acabar com as birras. E se alguém prometer para vocês que vai acabar com a birra, desconfie. Porque a birra, por exemplo, é uma resposta a uma imaturidade neurológica. Ela pode acontecer e possivelmente vai acontecer, independente do estilo de parentalidade que a gente escolha. Agora, o estilo de parentalidade que a gente escolhe pode sim ajudar, primeiro, a evitar que elas aconteçam com tanta frequência e, segundo, nos ajudar a ter ferramentas para lidar com elas com muito mais leveza, né? Muito mais leveza. Então, o objetivo não é mudar a criança, é que a gente mude e com a nossa mudança, a relação com a criança fique mais leve. Então a gente troca, a gente transforma a birra numa maternidade mais leve. Por quê? Porque eu mudo meu olhar sobre aquele evento e eu aprendo estratégias e ferramentas para que aquilo não precise ficar acontecendo o tempo todo. Porque a birra tem um pra quê? É para a criança se reorganizar diante de uma situação que ela não tem recurso. E essa situação, via de regra, vai ser uma necessidade que foi negligenciada. Então, se eu consigo apurar o meu olhar, se eu consigo entender quais são essas necessidades, se eu consigo aprender que jeitão que eu posso cuidar dessas necessidades e não sempre atender, porque nem sempre a gente vai conseguir atender, mas cuidar disso com a criança, é uma consequência natural que isso se torne menos frequente e que quando acontecer a gente também se sinta muito mais seguro e muito mais tranquilo com relação a isso. Porque eu sei o que está acontecendo, eu sei do que veio, eu sei o que acontece. Então a gente acolhe. E aí, do mesmo jeito que a gente estava lá preso naquele carrossel, né, do fiscalizar, reclamar, ameaçar e punir, a gente entra em outro. Só que esse é o carrossel da alegria, que daí a gente descreve, acolhe, justifica e arruma alternativa. E nessa a gente fica fluindo com a criança, porque ela tá comigo, porque tá calçado em conexão. E a gente já falou disso no outro dia. A criança que tá conectada, ela quer colaborar. Ela faz porque ela quer, porque é bom, porque é gostoso. Né? Não faz porque eu tô mandando, faz porque ela se sente muito próxima de mim. Pensem aí vocês.
Com quem que vocês têm mais vontade de colaborar? Com aquele chefe que reclama de tudo, que baixa a ordem sem perguntar nada pra ninguém, que é grosseiro, que fica fazendo ameaça, que fica punindo a equipe, ou com aquele chefe que é gente boa pra caramba, que conversa, que ouve a tua opinião, que quer saber o que tu pensa, que te acolhe quando tu faz lá uma cagada, porque todo mundo um dia vai fazer uma cagada, né? Aonde a gente colabora, né? Aonde a gente se coloca, onde que o meu coração tá mais disponível para trabalhar e fazer o esforço, e querer acertar e querer, né? Aqui com esse chefe autoritário, talvez eu vá na força do ódio, né? Eu vou porque eu tô com ódio daquele cara e eu vou fazer bem direito só para ele ver. E aqui eu vou porque eu quero que esse cara fique feliz. Porque eu quero trabalhar com ele, porque é massa, porque é bom, porque a gente constrói junto. E é assim com os nossos filhos, né? Se a gente está conectado, eles querem estar perto. Eles querem fazer as coisas junto. É muito diferente. Experimentem e venham me contar. Porque eu tenho certeza que é muito diferente e que vai ser muito, 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 muito mais recompensador. E aí não na punição e recompensa, né? Vai deixar vocês de coração bem mais quentinho. Lindonas, esta foi a Hora da Borboleta de hoje. Muito obrigada pela companhia. Que essa semana seja linda e leve. Vou reforçar o convite que eu fiz lá no início. Segunda-feira que vem, 30 de agosto, às 8 horas da noite, começa a Rota da Leveza. Se esse papo tava bom, imagina lá. Vão ser 3 encontros, sempre às 8 horas da noite. E a gente vai falar, te ajudar nesses primeiros passos aí na tua Rota da Leveza, para te ajudar a trocar as birras pela maternidade mais leve. É 100% gratuito. Chama as amigas tudo, vamos fazer em peso. O link de inscrição tá ali na nossa bio. Eu só vou precisar que tu deixe teu nome, teu e-mail, teu WhatsApp, e aí tu tá automaticamente inscrita. Dá pra assistir de qualquer lugar, do telefone, do computador, da onde tu tiver. Te espero, vai ser muito, muito, muito bom. E amanhã tem mais Hora da Borboleta às 8 da manhã. Essa semana vai ter todos os dias às 8 da manhã, certo? Espero vocês, uma semana linda para todo mundo. Até mais!